O que parecia impossível aconteceu. Nicolás Maduro foi capturado pelas forças norte-americanas e neste momento está preso numa das cadeias dentro dos Estados Unidos de América. Lembrar que esta captura não é a única captura que aconteceu dentro de um país. Existem outros presidentes de vários países que foram capturados por forças norte-americanas. E é aqui onde surgem vários debates e críticas sobre esta detenção. Quais são as pretensões dos Estados Unidos da América? O que aconteceu com os outros países que viram os seus presidentes a serem mortos ou a serem capturados, detidos e presos pelos Estados Unidos da América? Fique neste vídeo, deixe o seu like, subscreve o seu canal, aperte o sino das notificações e partilhe os nossos vídeos para todas as pessoas que tu conheces. Obrigado. No dia 3 de janeiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou ao mundo que Nicolás Maduro, presidente venezuelano, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados em território venezuelano e levados à força para os Estados Unidos. A notícia caiu como uma bomba para o mundo, sobretudo países como a Rússia, a China e outros países europeus. Uns celebraram, outros denunciaram, mas outros perceberam que os Estados Unidos ultrapassaram um limite sobre a soberania, sobre a segurança e sobre os interesses econômicos que um certo país pode ter em... Segundo o governo norte-americano, a operação teve como objetivo levar Maduro ao julgamento por acusações criminais, incluindo o narcotráfico, a conspiração internacional. A Casa Branca afirma que agiu em nome da justiça e da segurança global. No entanto, do ponto de vista de direito internacional, estamos perante algo mais grave. Um chefe de Estado capturado por forças estrangeiras sem mandato internacional reconhecido para vários países. Isto não é justiça, é aqui onde surgem várias questões que até o próprio Washington não ia conseguir responder. Com que autoridade um país tem de capturar um presidente de um outro país? E outra questão, qual será o próximo presidente a ser capturado? Com que motivos e com que bases nacionais ou internacionais esta captura pode ser? Por que os Estados Unidos da América não vão, por exemplo, capturar o Putin na Rússia? Por que não vão capturar, por exemplo, o presidente da China, que, segundo eles, tem cometido crimes? Só para ter noção do que estamos a tentar aqui explicar, vamos dar exemplo aqui de 3 presidentes de 3 países diferentes que foram capturados, presos e condenados pelas forças norte-americanas. E alguns deles até tiveram penas de morte. Então vamos tentar perceber o que aconteceu para serem presos e o que aconteceu com os seus países depois destas capturas. Então, em dezembro de 2023, Saddam Hussein, então ex-presidente do Iraque, foi capturado pelas forças norte-americanas durante a chamada Operation Red Dawn. Isso aconteceu 9 meses depois de uma invasão que destruiu o país, baseada numa mentira histórica, as armas de destruição maciça que nunca existiram. Saddam Hussein foi julgado e executado, mas o Iraque nunca mais foi o mesmo. O resultado foi um colapso do Estado, guerra civil, terrorismo e milhões de mortes dentro do Iraque. A pergunta é simples: será que houve justiça ou houve? O segundo caso aqui que vamos referir é do Manuel Noriega, o presidente do Panamá. Em 1989, os Estados Unidos da América invadiram o Panamá para capturar Manuel Noriega, então líder do país. Noriega foi levado para os Estados Unidos da América, julgado e preso. E mais uma vez, os Estados Unidos decidiram agir sozinhos, ignorando completamente a soberania de um certo Estado. A mensagem foi clara para a região, principalmente da América Latina: quem obedece paga o preço. Ou melhor, quem desobedece paga o preço. Quem não segue as orientações dos Estados Unidos vai pagar o preço de ser capturado, perseguido, preso e anos depois, neste nosso terceiro caso, vamos falar de Juan Hernández. O que aconteceu com Juan Hernández? Também que foi capturado e preso pelas forças norte-americanas. Então,
Anos depois do ex-presidente de Honduras, Juan Hernández, foi extraditado para os Estados Unidos da América por acusações de narcotráfico. Diferente dos outros casos, houve processos legais, mas ninguém ignora o contexto. Pressão política intensa, dependência econômica e influência direta do Washington, formalmente legal, politicamente condicionado. O que aconteceu aqui, mais uma vez, os Estados Unidos perseguiram um presidente de um país para poderem condenar em seu país. E como é que fica o país que era presidido por esta pessoa? Como é que fica a soberania? Como é que um país tem a autonomia de capturar, prender e condenar um presidente de um outro país sem se calhar um mandato de busca internacional ou sem intervenção da própria ONU, que é o órgão que gera exatamente esta situação dos países ou das relações entre vários países do mundo? Apesar da celebração do povo, que o povo agora está a celebrar esta situação do Maduro, essa captura do Maduro, mas também existem pessoas que condenam. Dentro do próprio país existem pessoas que aparentemente estão lúcidas, estão exatamente preparadas para o que vai acontecer nos próximos tempos. Por quê? Porque neste momento a Venezuela é um país sem presidente. Tudo bem que existe lá uma vice-presidente que neste momento está a tentar governar o país, mas ao que tudo indica é que o país neste momento, com a captura do Maduro, a Venezuela entra num momento extremamente perigoso. Um país já fragilizado que enfrenta agora a instabilidade institucional, o risco da violência interna e a possível intervenção externa. Quem vai governar? Quem é que vai controlar as forças armadas? E, sobretudo, o povo venezuelano terá finalmente a voz ou apenas mudará de dono e do poder? Já que os próprios norte-americanos, ou melhor, o próprio Donald Trump disse que os Estados Unidos vão governar a Venezuela até que a situação esteja totalmente controlada e que o povo esteja exatamente bem. Agora, quando é que isto vai acontecer? Até quando os Estados Unidos vão governar? E, acima de tudo, em próprias declarações do próprio Donald Trump, eles vão controlar também os recursos naturais, como petróleo e outros produtos de grande valor. Para quem não sabe, a Venezuela é o maior produtor, não sei se é o produtor mesmo, é o maior produtor exatamente do petróleo. Ou melhor, tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E só a Venezuela tem, se calhar, a mesma quantidade que a Europa, se calhar a Ásia, juntas podem ter, só a Venezuela. Então, aqui entra outra questão, um outro xixi da questão. Por que os Estados Unidos querem controlar o governo venezuelano até eles se sentirem praticamente estáveis? E, acima de tudo, por que eles, os norte-americanos neste caso, devem vender o petróleo e não os próprios venezuelanos? Alguns dizem que este petróleo não beneficiava o povo já há muito tempo, mas se agora libertaram quem se usufruía deste petróleo, por que agora que já foi capturado o povo não pode se beneficiar? O povo não pode renegociar, se calhar, a venda? E por que não existe lá, não pode existir lá uma liderança interna neste momento, já que o presidente foi capturado? São várias questões que precisam ser totalmente respondidas, mas que não vamos ter a questão. Muitos países estão a condenar esta extradição, esta captura do Nicolás Maduro. Bom, existem várias pessoas também que se simpatizam com os Estados Unidos, mas a questão que não quer calar é muito. Se aconteceu em vários países, por que não vai acontecer em Venezuela? Se a instabilidade instalou-se nos países como Iraque, como Honduras, como o Panamá, Chile e muito mais, o que não vai acontecer também com Venezuela? E acaba me levando a uma certa questão. Moçambique se calhar tenha passado de uma situação idêntica, mas isto é para o próximo vídeo. Deixa o like, subscreve-se ao canal, aperta o sino das notificações e muito obrigado por ter chegado até o vídeo neste momento. Foi um prazer ter tido a sua audiência até este momento e deixa